Bom dia, paz do Senhor para todas. Fico feliz com essa oportunidade a qual o Senhor me deu, né? E meu nome é Lucilene, missionária Lucilene, muitos já me conhecem. Moro em Guarulhos, São Paulo, congrego na igreja Emmet, do, do pastor do Bajas, do pastor Flávio, mais dois pastores, que agora eu não lembro o nome. E quando eu falei para ele que eu ia hoje, ia dirigir, eu falei, Senhor, quem eu vou chamar? Entrei em contato com umas duas pessoas e ficaram de me dar a resposta, mas não me deram. E eu fiquei preocupada, falei, mas Deus, quem vai trazer a palavra para ser semeada no coração das suas filhas? E o Senhor disse, é você, a oportunidade está com você. E quando Deus me deu essa palavra, eu fui estudar ela, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E essa palavra o Senhor me trouxe o título dela que o Senhor trouxe é que a obediência ela gera providência. Nessa palavra que é muito forte, se encontra em Êxodo 14. Eu vou estar lendo para estar ganhando tempo, que fala assim: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Bi-Herode, entre Megiddo e o mar diante de Beazefote. Em frente deles estarás o campo dos junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra do Egito, os encerrou. E eu endurecei o coração de Faraó para que os persigam, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E ficarão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Quando eu li essa palavra, eu achei ela tão forte. Quando Deus ele tem um propósito para nas nossas vidas, para nos libertar, Deus usa quem Ele quer. E o Senhor aqui, Ele preparou Moisés, aleluia, Jesus, um povo que vivia ali cativo, um povo que vivia ali debaixo de uma ordem de Faraó. E o Senhor preparou assim Moisés para ir ali. Achei tão linda essa palavra que, olha que coisa linda que o Senhor ele faz. Ele nos dá a cada momento uma oportunidade de a gente ser liberto. E esse povo aqui, eles precisavam dessa libertação. E Moisés foi lá, fez sinais maravilhas que o Senhor ali colocou nas suas mãos. E chegou o dia daquele povo ser liberto, daquele lugar. Porém, para que isso acontecesse, Deus ele permitiu o faraó perder até o seu filho. Que o projeto de Deus, ele faz como ele quer. Aleluia, Jesus. E o que me chama a atenção nessa palavra é que esse povo vivia cativo, comia o que o faraó ali mandava para eles comer. Vivia preso e tinha que trabalhar para aumentar a riqueza de Faraó. E o que me chama a atenção dessa palavra é que esse povo, eles receberam da parte do Senhor essa oportunidade. E no meio do deserto, eu acredito que aquele povo começou a questionar, porque eles achavam que, por Deus ter levado Moisés naquele lugar, ia tirar ele, tudo ia ser diferente. Ia ter uma vida boa, não ia passar por escassez, eles iam viver um mundo diferente na mente deles. Só que Jesus ele queria ensinar aquele povo a ser dependente verdadeiramente no Senhor Jesus, porque ele estava sendo dependente a Faraó, a pessoas que nada podia fazer na vida dele, mas o Senhor ali mostrou que ele tem o poder no céu e na terra. E a palavra do Senhor vai nos falar que quando Moisés levou aquele povo do cativo para uma terra que o Senhor preparou na vida deles, foi coisa linda, que eles foram para o deserto, e no deserto eles começaram a reclamar. E eu falei, Senhor, eles viviam no deserto, porque eles viviam nas mãos de Faraó. E agora ele foi liberto só o fato de ele sair daquela prisão, de ter um ar puro, de ir para o deserto, para a terra prometida, já era para eles ter ali um cântico novo, já era para eles ali agradecer ao Senhor Jesus, mas foi ao contrário, porque tudo que acontecia negativo, eles falavam e questionavam Moisés. E eu disse, Deus, olhando essa palavra hoje, nós vivemos esse mundo hoje. As pessoas elas estão cativas
Eu falo que hoje Egito é o mundo. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, que o Senhor resgatou, que o Senhor livrou, que o Senhor fez milagre, que o Senhor fez providência que só Ele pode fazer. E com o tempo aquelas pessoas elas ficam frias na presença do Senhor. Tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, mas longe dele. Como assim, irmão? Porque entra na casa do Senhor com preocupação, com tristeza, com revolta, o coração cheio de lixo, de coisas que impede a presença do Senhor de entrar. E quando eu li essa palavra, eu disse, Deus, que coisa linda. Porque essa palavra, aliás, Jesus, uma das palavras mais lindas, qual o Senhor fez um milagre para aquele povo ser verdadeiramente liberto. E a ordem que Deus deu na vida de Moisés, assim ele fez. Aleluia. E eles andaram, e quando chegou em frente àquele mar, aleluia, que eles achavam que ali ia ser o fim deles. E começaram a murmurar com Moisés. Mas por que tu não trouxe aqui? Aleluia. Não tinha outro lugar. Eles achavam que ali ia ser a morte deles. Mas Deus já tinha preparado Moisés. E quando aquele povo estava ali aflito, porque ele olhava na frente e tinha o mar, e atrás tinha os faróis, os cavaleiros. E aquele povo, eu acredito que ficou ali questionando, ficou ali murmurando, ficou ali querendo ver uma atitude rápida, porque o medo chegou na vida deles. Eles achavam que eles saíram do Egito para morrer. E ainda perguntaram para Moisés se não tinha outro lugar. Olha, se não tinha outro lugar. Então, eles acharam que tudo ali era direcionado por Moisés, mas não era. Era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E dentro dessa palavra, eu vejo que tem muitos Moisés no mundo. Moisés é aquela pessoa que se preocupa com o teu ser, se preocupa com a tua vida espiritual, se preocupa, louvado seja Deus, se você está buscando a face do Senhor. E esses Moisés, para nossas vidas, muitas vezes se torna uma pessoa chata, mas é um Moisés que Jesus ele ensinou a ele para nos ajudar a ser obediente. Muitas vezes não somos obedientes ao Senhor, à sua palavra, mas nós queremos alcançar a vitória, alcançar o milagre. E para viver o milagre, para viver o extraordinário, você tem que ter os seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor Jesus. Porque quando as pessoas passam por uma coisinha tão pequenininha, e eles já começam a murmurar, já começam a perder a força de ir buscar a face do Senhor, perder a força de entrar no templo e ser grato por aquela oportunidade. Senhor, eu vim aqui me esvaziar de dentro para fora. Aonde que tiver lixo no meu sentimento, tira, Pai. Porque só o Senhor tem o poder de fazer isso. Então, vivendo num mundo assim, as pessoas eles vivem da casa do Senhor com o seu pensamento no Egito, nas coisas do mundo, nas coisas que não agrada a Deus. E isso muitas vezes deixa, Deus, o Senhor Jesus fica olhando para nós de uma maneira diferente, porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça. E ele não quer perder os seus filhos. E a maneira que ele trabalha, ele não vai explicar para mim, ele não vai explicar para você. Ele simplesmente ele faz, porque ele quer ver o melhor de nós. Ele quer ver o nosso coração ser grato a ele. Ele quer ver a louvada seja do céu. Olha, minha filha, meu filho passou por algo tão difícil, mas está ali falando que eu sou um Deus fiel. Aleluia. Porque tem pessoas que só querem louvar a Deus nos momentos bons e é errado. Os momentos ruins também é preparado por Deus. Aleluia. Essa palavra aqui nos ensina. O Senhor preparou um momento difícil para aquele povo, para eles entenderem que aqueles que estavam perseguindo ele, Faraó e seus cavalos e seus cavaleiros, Deus ia fazer, louvado seja Deus, sumir da vida deles, aleluia. E assim o Senhor ele fez. Acho tão linda essa palavra, tão importante o amor que Deus tem sobre a nossa vida, aleluia. Porque aqui no 14, muito lindo que fala assim: o Senhor pelejará por vós, mas vós calareis. Então foi o ponto do Senhor usar Moisés para falar para aquele povo: calma, não ficais inquieto. É o teu Deus que está agindo, aleluia. É o teu Deus que está agindo. Mas o que me chama atenção e me alegra no coração é que Deus não desistiu do seu propósito na vida daquele povo. Deus não desistiu. Deus não desiste do propósito na minha vida e na tua vida.
Mas quanto mais eu e você, aleluia, Jesus, demorar para entender o que Deus quer fazer sobre a nossa vida, com a sua boa vontade, vai ser difícil, vai ser demorado, aleluia, Jesus, o Senhor irá agir. E eu falo assim, que hoje, no mundo que a gente estamos vivendo, as pessoas focadas mais nas coisas materiais do que as espirituais. Eu falo, Senhor, que essas pessoas que lê a palavra, que medita nela, não vai entender que Tu é o mesmo Deus que abriu o mar. Tu é o mesmo Deus que ajudou Josafá em 2 Crônicas 20:20 a vencer aquela guerra. Judá e Jerusalém foram vencedores porque houve alguém ali com propósito com o Senhor, que foi Josafá. Ele dobrou os seus joelhos e foi ali pedir a Deus uma direção, aleluia, que ele estava perdido. E isso acontece nas nossas vidas também. A gente passa por guerra, por escassez tão forte, que muitas vezes, aleluia, Jesus, por mais pouco que seja o pensamento, a gente acha que nós vamos, aleluia, Jesus, vencer. Mas temos que acreditar que no meio da guerra há o Senhor Jesus, que está pelejando por nós, porque a peleja não é nossa, mas é do Senhor. O Senhor quis ensinar esse povo, aleluia, Jesus, que passaram por tanta peleja, mas esqueceram, aleluia. Eles esqueceram, eles acharam que Moisés tirou eles dali por tirar, para morrer no deserto, para morrer em frente ao mar, ou com os soldados. Não. Deus falou para Moisés que endureceu o coração de Faraó. Deus tem esse poder, aleluia. Muitas vezes o Senhor endurece o coração do marido, do filho, para ver onde está a nossa fé, aleluia. Porque a gente ora para ter, louvado seja Deus, uma restauração, uma edificação e uma salvação. Mas quando vem um tempo difícil, a gente esquece daquilo que a gente pediu para o Senhor Jesus. A gente acha que vai ser tão lindo o jeito que ele vai fazer, aleluia, vai ser tudo fácil, vai ser assim, no piscar de olho. Não! Tudo é uma preparação. E a preparação de você receber a providência de Deus é no meio da dor. Lá em Shira, Badara, Suricatai. É no meio da dor, não é no meio da alegria. Porque às vezes, quando você está alegre, você esquece, aleluia, de olhar para o céu e ver que é de lá que veio a providência. E tá o mundo lá, tá assim. Então, dentro da casa do Senhor, dividido, aleluia, com escassez, com a alma tão pesada, entra com a alma pesada, sai com a alma pesada, aleluia. E quantos desistiram de estar na presença do Senhor, porque não acredita mais que Ele tem o poder de fazer o milagre, aleluia. Tem muita gente assim, tem muitos pastores assim, tem muitas casas do Senhor assim, aleluia. Hoje não se busca mais a Deus como buscava antes. Há 17 anos, quando eu é, fui para o Senhor me entregar para Ele, era diferente. As orações eram diferentes, os louvores eram diferentes, a ministração da palavra era diferente, porque as pessoas falavam a verdade. Aleluia! Existem dois caminhos, o céu ou o inferno, mas muita gente não acredita que o inferno existe. Muita gente não acredita, graças a Deus, que cada dia eu e você temos que ser preparados pelo Espírito Santo de Deus a receber a salvação do Pai. E quando veio escassez na vida de todo mundo, o Senhor ele prepara na hora da dor. E o resultado do nosso milagre vai ser aquele que está dentro de nós, o que está saindo dentro de nós. Será que nós estamos tendo confiança que está difícil? Mas o Senhor ele tem projeto no meio desses escassez, no meio dessas dores. Minha irmã falou assim para mim, mas você passa por cada coisa, mulher. Eu pensei que tu não ia fazer mais, fazer essa cirurgia e teve que passar. Eu disse, olha, na minha vida, todo projeto é do Pai. Ele faz como Ele quer. Se fosse tempo dele me tirar, ele tinha me tirado quando eu tive um AVC, que quase ia morrer. Mas mesmo eu, sem ter foro de vida, sem poder andar, eu me arrastava dentro da minha casa. O que eu falava quase ninguém entendia, porque foi muito forte o período que eu passei. Mas eu peguei para o Senhor segurando nas minhas mãos. E quando eu levantava sem força, eu ficava em frente do espelho e falava, Senhor, eu sou dependente de Ti.
Hoje eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu te louvo e te agradeço. Porque essa passagem do mar é coisa linda. No 14:21 fala assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos do Senhor entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, e à sua direita e à sua esquerda. Olha que coisa linda. Quem tem o poder de fazer um mar se abrir, Araixira, Manara, Suricataí, de fazer um caminho seco para o povo passar. Foi o Senhor que fez. Eu falo, Deus, que coisa linda o que o Senhor fez. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Ele fez ali para aquele povo vir entender que na mão dele é a força, que na mão do Senhor há a direção. E Deus teve que usar quem? Moisés. Aquele que ninguém dava nada, aquele que murmurava porque ele estava ali cuidando daquele povo. E houve murmuração. Mas também hoje misericórdia do Senhor Jesus. Porque aquele povo passava. Imagina, tudo com medo, tudo desesperado. E quando passava aquele mal, olha que coisa linda. E ver aquelas ondas do lado, você vir como uma parede para passar, meu Deus. O que você passa, aleluia, Jesus, é tão pouquinho diante desse propósito dessa palavra, que o Senhor assim ele fez. É tão lindo. E as pessoas falam assim: ah, acho que hoje Deus faria isso, faz coisa melhor. Hoje Deus cura ele cansa, Deus cura qualquer enfermidade. Aleluia. Porque tudo é propósito do Senhor Jesus. Porque às vezes nós falamos que amamos o Senhor, que o Senhor é tudo na nossa vida. Mas quando vem uma pequena dificuldade, nós queremos estacionar. E aí está o perigo. É estacionar. Quando o Senhor me deu a oportunidade de cuidar dos meus dentes, porque quando eu fui atropelada teve uma sequela. Meus dentes ficaram, uns ficou grande, veio para fora, outros ficou pequeno. E Deus sabia o desejo do meu coração. E sempre, todos os dias, quando eu acordava, que eu ia no espelho do meu banheiro, eu falava assim: Deus, quando for o teu tempo, eu sei que isso daqui vai acontecer na minha vida um milagre, porque eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor tem. O Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono da prata. E isso não me impede de te louvar. Isso não me impede de falar da tua palavra. E o Senhor me conhece. E comecei. Quando foi um certo dia, eu passei para ir no mercado e tem um dentista, um lugar muito chique. Eu falei, vou entrar ali, vou fazer pela fé um orçamento. Eu entrei. A mulher ficou assustada. Eu falei assim, eu vim fazer um orçamento da minha boca. Eu entrei, ela olhou. Quando ela falou o valor, eu gelei. E ela disse, você pode arrumar um cartão. E no cartão eu posso parcelar até 18 vezes. E eu olhei para ela e disse assim, hoje eu não tenho nada, mas eu sei que Deus proverá. E vim para minha casa. Eu achei interessante, eu falei, como eu sou ousada. Mais de um ano que eu estou passando por esse processo da minha boca, porque doía os meus dentes. Estava mole. A gengibre dele estava precisando também de um tratamento. E eu vim para casa. E no dia 20 de fevereiro foi de novo uma. Ai, como que é meu pai? Uma perícia. E eu fui e falei, Senhor, eu não vou murmurar. Mais uma vez eu vou ali. E eu sei que quando for o teu tempo, vai acabar essas perícias, e o teu nome vai ser glorificado, porque eu acredito, Pai, que o Senhor vai preparar permanente, porque o Senhor conhece a minha estrutura. Ninguém conhece a minha estrutura, mas o Senhor conhece a minha estrutura. E quando passou o dia da perícia, sempre eu vou no rapaz aqui que ele pega para mim a folha para ver, né, quantos meses tinha vindo para mim, tudo, da data que eu ia receber. E desse dia eu vi na folha que vem 3 meses. E ele olhou para mim assustado e disse assim, mulher, tu fica juntando dinheiro nesse mês. Eu disse, eu? Não, o último que eu estava recebendo, eu recebi no dia 15 de dezembro.
E teve a minha perícia e disse alguma coisa acontecendo nessa perícia. E porque INSS não dá nada para ninguém, eles roubam das pessoas. Aí ele disse: Olha aqui, pegou esse papel, pegou o papel e me mostrou. Faltava só 4 dias para me retirar um valor, exatamente o valor que dava o tratamento dos meus dentes. Peguei aquela folha, muito emocionada. Cheguei em casa, orei, agradeci ao Senhor Jesus. E na hora o inimigo ele quer roubar. Ai, esse dinheiro é bom, vou fazer isso, fazer aquilo, sabe? Meu esposo chegou do trabalho, eu também falei com ele. Eu falei, olha como Deus é lindo. Nós vamos ficar aliviados de dívida. Nós vamos guardar, porque dia 5 que vem eu vou começar a primeira parcela a receber e tem mais duas. O Espírito Santo na hora abandonou meu coração. Para que foi preparada aquela quantia? Eita, Jesus, aleluia! Eu disse obrigado, Espírito Santo Deus, e me perdoe. No outro dia eu fui na dentista. E eu falei assim, eu vou começar a fazer esse tratamento, porque você falou que ia começar primeiro nas minhas gengivas. E ela disse sim. Qual vai ser a forma de pagar? O pagamento vai ser no cartão, como eu expliquei para você? Eu disse não. O meu Deus preparou o dinheiro. Abri minha bolsa, muito emocionada, chorando. E eu disse, Deus, ele ainda faz milagre. Porque eu não tinha até ontem. E ele criou uma situação que nem todo mundo vai entender ou acreditar. Mas ele fez. O importante é que ele fez na minha vida. E eu recebi da parte dele essa providência. Paguei. Com 2 dias já comecei a fazer meu tratamento. Mas uma alegria tão grande, quando eu chegava do dentista, chegava em frente do espelho, eu chorava. Falei, que coisa linda, Deus. Porque o meu plano era sempre, quando eu começasse a receber permanente, né? Meus planos, mas o Deus não. Deus, ele faz como ele quer. Ele ainda faz um milagre, aleluia. E com uma semana e meia que eu terminei o tratamento dos meus dentes, para a glória de Deus, porque tudo quem faz é Ele, saiu essa cirurgia. Falei, meu Deus, uma coisa atrás de outra. Comecei a orar e eu disse, estou nas tuas mãos, Pai. Sempre tive. Mas dessa vez eu te peço, continua cuidando de mim. Porque o Senhor é importante para mim e o Senhor sabe. Eu já te dei tantas provas das minhas fidelidades, eu não tenho que provar nada para o homem, mas para o Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes o homem fala uma coisa e age diferente. Você entende que tem muita gente assim? Fala que é uma coisa, mas não é nada. E Deus, ele quer sinceridade da nossa vida. Quando eu não tenho condições de nada, eu não reclamo, eu não murmuro, eu não vou falar para ninguém, mas eu dobro meus joelhos. Eu falo, Jesus, hoje eu não tenho. Mas eu sirvo um Deus que ele pode fazer um milagre. Eu sirvo um Deus de repente. Se for da tua vontade, se eu sou merecedora, Pai, o Senhor vai fazer acontecer na minha vida. E quando eu li essa palavra, depois disso tudo, depois desse agir de Deus, essas pessoas não iam passar ali mais convertida, mais grata a Deus, com o coração cheio, aleluia, de gratidão, de louvar o Senhor, de ser grata a Ele. Não, eles foram para o deserto para andar, para chegar à terra prometida. Mesmo recebendo esse milagre, o povo não foi grato, porque eles começaram a murmurar. E Deus é tão lindo que no meio do deserto, Deus preparava a comida, Deus preparava a veste. E as pessoas ficavam tão perturbadas que eles achavam que no outro dia não ia ter alimento. Ia tomar café de manhã e ele achava que não ia ter almoço, então eles guardavam. E aquela comida que era guardada, Deus fazia ser estragada, porque Deus queria que aquele povo vivesse de providência. E quando Ele quer que você viva de providência, Ele faz as coisas dar errado assim, aleluia. Porque muitas vezes o nosso ego quer alguma coisa que ainda não é o tempo do Senhor. E quando não é o tempo do Senhor, aí começa a gente gemer. E quando a gente geme, nem todos suportam. Mas uma coisa eu quero te falar, diante de Deus e diante desta palavra maravilhosa. Assim como Deus ele usou Josafá, aleluia, Jesus, para ser vitorioso, para trazer a vitória no meio daquele povo, no meio de suas orações. Deus também usou Moisés. Deus também usa a minha vida. Deus também usa a vida das irmãs que quer que você entre numa live para escutar a palavra do Senhor, que quer que você participe, que quer que você louva, que quer que você, na sua casa, tenha um momento com seu pai. Aleluia. Porque eu tenho um momento com meu pai, eu não me sinto sozinha.
glória a Deus, eu não sinto sozinha. E quando vem aquela tristeza, porque eu sou humana, aleluia, eu dobro os meus joelhos e falo, Senhor, eu preciso de um socorro agora espiritual. O inimigo ele quer trabalhar no meu sentimento. Eu estou sentindo peso. E eu não gosto dessa sensação. Eu falo isso para ele. Eu começo a louvar e as lágrimas descem, porque eu sou humana. E ele entende a minha vida, ele entende a tua vida. Mas quando ele vê que em meio à dor, em meio à escassez, você ainda está ali louvando a ele, agradecendo a ele, meu Deus, aleluia, é coisa linda. E nem não é todo mundo que quer ouvir o teu testemunho. Muita gente não acredita que Deus ele faz. Será que Deus fez isso na vida da missionária você? Será que foi Deus mesmo que preparou? É um dinheiro que ela estava tem direito. Não, o INSS não faz nada de errado. O que ele faz de errado é roubar nós. E se fez isso, se aconteceu isso, porque foi o propósito do Senhor Jesus. Então, eu sei as pessoas que vão acreditar no meu milagre. Eu não vou contar meu milagre para pessoas que vão murmurar ou vai achar poder dela. Está se achando. Porque Moisés fazia tanta coisa, tantos sinais que o Senhor era na vida dele, e o povo ainda murmurava. O povo ainda não acreditava que verdadeiramente Moisés era homem de Deus. Quantas pessoas não acreditam que eu e você somos mulheres de Deus? Quantas pessoas desacreditam na direção que Deus dá para mim e para você? Quantas? Só que não é nós que vai perder. É o que aqueles que não acreditam. Porque as pessoas que não acreditaram em Moisés sofreram. Porque não era para ficar tanto tempo no deserto. Não era. Mas o Senhor ensinou na dor. Então, Deus não quer que nós venhamos ficar sofrendo. Ele tem um momento de fazer a gente mostrar para ele que a gente somos dependentes dele, tem, mas não é para toda vida. Você não vai ficar sempre no deserto, você não vai ficar sempre na provação. Não, há um tempo determinado para todas as coisas, como fala, louvado seja Deus, Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para as coisas no céu e na terra. Mas as pessoas querem um tempo bom. As pessoas querem ser sempre, aleluia, Jesus, paparicada. Isso é a palavra. E na casa do Senhor não tem tempo para paparicar pessoas que estão em rebeldia, não. Porque tem muitas coisas que diante de Deus é rebeldia, aleluia. Você falar que é tão chato estar sempre orando, é tão chato as irmãs tá orando, chato é você ser abandonada por Deus e inimigo entrar sem pedir licença e fazer a maior bagunça na tua vida e na vida dos teus. Isso é chato. Que nessa manhã essa palavra ele vem entrar sobre o teu coração. Que você venha refletir como você está hoje diante do Senhor Jesus. Porque eu falei, tem muita gente dentro da casa do Senhor, mas longe dele. Vive de aparência. Jesus não quer aparência. O Senhor ele quer transborda. Deus ele quer tranquilidade. Deus ele quer aparência. Deus não quer aparência. Deus olhar para nós, ele quer ver sinceridade, porque o único que tem o poder de saber quem é eu e quem é você é o Senhor Jesus. O único que tem o poder de fazer um milagre acontecer é Ele. Aleluia, é Ele. E o tempo é dele, não é nosso. As pessoas já falam, mas você ainda está esperando, não saiu ainda, eu disse, o tempo não é meu, o tempo é dele. Mas enquanto esse tempo não chega na minha vida, ele tem cuidado. Ele tem cuidado. E muita gente é testemunha do cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou. Mas eu tenho um amor tão grande pelo meu pai. Eu passei por tantas coisas, tantas coisas. Desde que eu fui para a casa do Senhor, que para mim trouxe, sabe, experiência. Experiência pro resto da vida. O Senhor sabe. As humilhações eu não passei só. E se eu falar aqui no meio das dores, eu falo, não vou mais para a igreja, eu estou mentindo. Eu já estou aqui porque eu não estou conseguindo ir para o culto, mas não estou deixando de buscar a face do Senhor. Tem um cantinho aqui na minha casa já reservado, e quando eu quero, eu me jogo lá, chamo ele, como se fosse o meu pai. Pai, senta aqui. Agora eu preciso de um colo. E eu começo a chorar. Eu preciso de um colo. Minha boca não sai palavra, mas minhas lágrimas, sim. Vamos nessa manhã olhar para dentro de nós e ver como está nós diante do Senhor. Como que está o nosso altar? Será que tem sujeira nele? Será que tem uma coisa tão pequenininha
Está impedindo você de receber a prosperidade do Senhor? Porque eu tô com nesse propósito de ficar livre com a irmã dela e é coisa linda, porque desde que eu vi, para até estar junto com as lives, dia de quinta-feira, Deus ele tem trabalhado na minha vida financeira. Deus é testemunha e vocês sabem, e vê também do que eu falo. É coisa linda que o Senhor ele faz assim. E eu sei que às vezes tem pessoas que elas estão tão frias espiritualmente que quando você vai falar toda a alegria, bem feliz, vai, Deus fez assim, Deus fez assim, você sente que Deus não deixa ninguém enganado, que a pessoa está incomodada, porque você vê a Deus no tempo é fácil. E fora dele, quem é você? Fora da igreja, quem é você? Porque o Senhor ele quer ver, nós temos que ter a imagem de Cristo. Nós temos que ter testemunho de Cristo. Aleluia, Deus. E bem que eu tive esse experiência com o Senhor Jesus, desde que eu tive meu AVC, que muita gente se afastou da minha vida. Muita gente. E não sei se é medo de eu querer precisar, mas Deus nunca deixou eu me humilhar para ninguém. Mas eu me humilho para Ele quantas vezes for necessário. Então você, Moisés, não pare. Você, Moisés, por mais que você esteja levando lapada pelas costas, fique em paz. Porque estou te dando lapada com palavras em você nas costas. Mas na tua frente está Jesus. Olhare, sica, ainda bandana, chica, tarada, bandana, sica, disse, nabadas. O que te aflige? Aí, Sinai, Deus te conhece. E Ele está vendo tudo. E no momento certo Ele vai agir. Não pense que Deus esqueceu, não. Aí, Sinai, da tua vida, dos teus propósitos. Não. Ele está preparando. Aí, Sinai, cadê? E quando chegar, vai ser coisa linda. Vai ser coisa linda. Porque tudo que você vai fazer, você faz com medo. Mas é Deus que está abrindo mal na tua vida. É Deus que está abrindo mal e tirando as ondas. Essas ondas que muitas vezes quer te afogar. Mas lembre-se que neste momento, o seu Jesus ele te pega no colo e fala: não temas. Não temas. Xicarabadas, não temas. É muito grande esse propósito na tua mente, mas veio do coração do Senhor. No momento certo, tu vai se alegrar e vai dizer verdadeiramente: Deus ele me ama. Porque o impossível ficou para ele fazer. Eu vivo tanto impossível que as pessoas acham invento, não sei. Mas eu sei que é ele que está fazendo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que ele pode fazer o sobrenatural. Eu não aprendi, não fui dormindo até tarde, não. Eu aprendi indo nos montes, eu aprendi indo nas vigílias, no circo de oração. E vamos ali. Para mim não tinha dificuldade. Eu ia, porque eu me sentia mais forte buscando a Deus no momento da minha humilhação. Tomei muito remédio depois dessa cirurgia. Minha cirurgia estava marcada para 6 horas da manhã. E fui para o hospital para ser preparada às 8 horas da noite. No sábado de manhã, das 6 horas, não aconteceu a minha cirurgia. E eu não podia tomar nenhuma água. E eu com sede, com fome. E chegava uma enfermeira lá e falava para meu esposo: ainda não é agora a hora que ela vai ser operada. Eu falei: meu Deus, me dá graça. E a fome batendo. Deu 10h30, meu esposo falou assim: mas por que vocês marcaram para 6 horas e ela ainda está esperando? A mulher falou: tem muita gente hoje para fazer cirurgia. Deu 11 horas, meio-dia, eles fazendo um lanche, comida para as pessoas, mas acabando de fome, mas acabando de sede, sem poder tomar nenhum remédio. Eu olhei para o tempo e eu disse: Deus, eu preciso das tuas mãos neste momento, me dá força.
eu não posso beber água, eu não posso comer nada, mas no mundo espiritual eu vou imaginar eu me alimentando, porque eu preciso fazer essa cirurgia hoje, Pai. Vai tirando todo embaraço que o inimigo quer lançar, todo impedimento, porque o Senhor é meu pastor. E eu sempre falo para o Senhor que nada vai me faltar. E quando foi meio-dia e 15, vieram me buscar para fazer a cirurgia. E ali eu fui numa tranquilidade tão linda e falando, Jesus, muito obrigado. E quando eu cheguei no lugar para fazer a cirurgia, a moça se apresentou e disse assim, eu vou ser a sua enfermeira durante a tua cirurgia. Eu falei, Deus abençoe. Fui esperar do médico, o médico veio e começou a futucar aonde eu disse que estava doendo. Eu estava no desespero, eu disse, moço, você vai tirar com os dedos? Porque eu estou sentindo tanta dor onde você está tocando, está doendo. Parece que o parafuso quer sair para fora. E ele, relaxa a sua perna. Eu disse, como eu vou relaxar se o senhor está futucando na minha dor? Depois o outro médico fez o mesmo teste. Não sei se eles achavam que eu estava ali por brincadeira ou que não queria fazer. Quando foi meio-dia e meio, começaram a me preparar. Aí eu não vi mais nada. Não vi mais nada. Mas quando ele fui para a sala já para fazer a cirurgia, eu falei, Senhor, minha vida está em tuas mãos. O Senhor vai fazer da minha vida conforme a tua vontade. Eu estava passando tanto mal, tão mal. Minha pressão foi para 10 e minha. Qual é meu pai? Eu esqueci agora. Foi para 250. Quando eu falei assim, misericórdia, nunca vi tanto assim, sabe? A diabetes. Minha diabetes não é descontrolada assim. Ela falou, a diabetes é emocional. Então a senhora está emocionada, está preocupada, então atinge. E eu sem tomar nenhum remédio. E quando eu vim me acordar, eu acordei com um rapaz falando assim para mim, mexa essa perna. E eu mexi a perna. Quando eu olhei no relógio, era 5h40. Falei, meu Deus, quanto tempo. E agradeci ao Senhor Jesus. Fui para o quarto normal e me perei. Entrei na sexta-feira e saí na segunda-feira. E quando eu saí, que eu saí lá fora do hospital, que meu esposo pegou, eu falei, Jesus, muito obrigado. Mais uma experiência eu tenho com o Senhor. Porque a experiência que Deus dá na minha vida e na tua vida, não é obrigado das pessoas acreditar, não é obrigado das pessoas querer te dar força, porque quem dá isso é o Senhor Jesus. Você vai ser um testemunho vivo naquilo que Jesus ainda faz. Ele pode fazer um milagre. Olha que coisa linda. Eu fico tão emocionada quando eu vejo essa palavra, que vejo o que Deus ele fez. Abriu um mapa para aquela pessoa, o povo passar. E aquele povo do Egito, aquele povo de Faraó, já nunca mais ia voltar a perseguir eles. Olha, então eu te peço, no dia chamado hoje, que Deus nos deu essa oportunidade. Se você que está aí afastado, passou por algo tão difícil diante dos teus olhos, mas olha para Jesus. Salmo 121 fala para a gente olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Meu socorro e teu socorro não vem de vizinho. Meu socorro e teu socorro não vem de parente, mas vem do Senhor Jesus. Mas para isso você tem que estar na presença do Senhor, mesmo gemendo. Ai, irmão, não consigo. Tem que conseguir. Tem que conseguir, porque Deus ele gosta de pessoas ousadas, de pessoas que falam assim: Eu amo meu Deus. Ah, Senhor, eu estou aqui. Mesmo tão quebrada, já falei assim: você está sendo uma cidade toda quebrada. Eu falei: Para a glória de Deus. Eu sou quebrada nos olhos das pessoas, mas diante de Deus eu sou inteira. Aleluia. E eu sei que grande coisa Jesus ainda vai fazer na tua vida. E vai fazer também na minha vida. Vai fazer nos teus e também vai fazer na vida do meu também. Então, você que está aí desanimado, você que está aí mesmo indo na casa do Senhor, mas não está tendo força, não está tendo ânimo de ser aquilo que o Senhor Jesus, Ele quer que você seja, aleluia. Vou te falar uma coisa, mude, mude por você mesmo. Ah, eu vou mudar, vou para a igreja por causa do esposo, por causa do filho. Ah, estou vendo resultado. Será que Deus tem visto mudança em você? Porque às vezes Deus ele muda nós, para mudar aqueles que a gente quer que seja mudado.
Amém, amados. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Existem vários templos aí abertos. Você que está afastado, vá. Que o Senhor Jesus venha colocar vontade, desejo de você estar na sua presença. Porque esse mundo não tem nada para dar a ninguém, só tem escravidão, só tem derrota, só tem morte. Morte espiritual é a pior coisa, aleluia. Então, como que a gente vamos se esforçar para não ser morto espiritualmente? É buscar a face do Senhor, tempos e fora de tempo. Fazer uma oração. Aliás, Jesus Cristo tocou no meu coração de fazer uma oração. E aqui no. Aleluia, Jesus. Nessa palavra aqui. Quando o Senhor assim ele fala que ele vai fazer na nossa vida, nunca duvide. Ah, mas Deus disse que ia fazer ainda não chegou. É porque o tempo é dele, não é meu e nem é seu. E quando ele faz, não é para o seu ego aumentar, não. É para a sua fé aumentar. E você chegar na pessoa e falar assim, olha, mulher, tá difícil, né? Para mim também tá difícil, viu? Mas olha, eu venci. Porque Deus, ele foi assim, assim, assim. E você vai contar para as pessoas, aleluia, Jesus, o que Deus ele fez na tua vida. Eu tenho certeza que vai servir de experiência. Porque Deus ali, o mar engoliu os perseguidores daquele povo. Deus destruiu os seus inimigos e nunca mais eles viram aquele inimigo dele. Aqui no 13 fala, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis inquietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verás para sempre. Olha, que coisa linda. Passaram por aquelas dificuldades, sim, mas não voltaram a passar pela mesma coisa. Teve outras experiências porque eles mesmos procuraram. Eu vou estar fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor Jesus. Você que sentir de Deus, abre o teu coração, faça uma oração de arrependimento para o Senhor Jesus. Porque do Senhor conhece mais nós do que nós mesmos. E muitas vezes eu oro e falo, Senhor, me perdoa se em algum momento eu fiz alguma coisa que não veio do teu agrado. Amém? Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa rica oportunidade, ó Deus, por essa live, ó Pai, que o Senhor preparou, por essas mulheres, ó Pai amado, Pai querido, que estão aqui ouvindo, Pai amado, Pai querido, a tua palavra, que essa palavra venha entrar e penetrar sobre o seu coração, sobre a sua mente, ó Pai, que o inimigo não vai ter poder de roubar, Pai amado, Pai querido, aleluia, Jesus, essa direção, Pai amado, e essa proteção, Pai, na vida das tuas filhas, ó Pai. Aqueles, Pai amado, neste momento estão afastados da tua presença, Senhor, que eles possam ver, Pai amado, que só o Senhor tem o poder de abrir o mar, só o Senhor tem o poder de fazer as águas, Pai amado, Pai querido, ser, Pai amado, Pai santo, uma parede para proteger aquele povo, Pai. E eles olharam para trás com medo de morrer, porque eles achavam que Faraó também ia atravessar, meu Deus, naquele caminho, Pai. Mas foi um caminho, Pai amado, preparado para os teus, Senhor. Aleluia. E quantas vezes o Senhor preparado caminho, você manda para nossas vidas, Pai. Mas a nossa inquietação impede, Pai. O nosso desespero impede, Pai. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus. O Senhor conhece nós de nós mais do que nós mesmos. Então trabalha, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Vai nos dar a mente de Cristo, ó Pai. Trabalha no nosso coração. Deus, que teus filhos e filhas venham ter desejo, Pai amado, de estar na tua santa presença, ó Pai. O sofrer, Pai amado, dá chance, sobre dar oportunidade, ó Deus, na vida de um deles e da delas, Pai, que neste momento estão, meu Deus, amado, meu Deus querido, afastado, Pai amado, Pai querido de Ti, afastado, Pai amado, Pai querido, da Tua presença. Oh, Senhor, como é lindo, Pai amado, Pai querido, sentir, Pai amado, Pai querido, o Teu agir, como é lindo sentir, Pai amado, Pai querido, o Teu toque, e como é lindo, Pai amado, viver se dizer, Pai amado, o extraordinário ao qual o Senhor prepara, Pai, prepara no meio da dor, não é no meio da abundância, não é no meio da dor, Pai, porque o Senhor, quando vê, Pai amado, Pai querido, aleluia, existe determinação, Pai amado, Pai querido, e obediência, Pai, o Senhor faz, Senhor.
O Senhor assina a vitória, Senhor. Eu profetizo na vida de cada uma que está nesse live, Pai amado, Pai querido, a tua providência, Pai. Eu profetizo na vida daqueles, Pai amado, Pai querido, que estão afastados da tua presença, a tua providência. A maior providência que eu posso pedir, Pai amado, e desejar na vida de cada um deles, Pai amado, Pai querido, aleluia, Jesus, é a vontade de ser resgatado pelo teu Espírito Santo, Pai. E é assim que eu oro, e é assim que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Aquilo que eu não pude explicar, eu passar para vocês, que o Espírito Santo de Deus ele possa fazer o sobrenatural. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e um ótimo final de semana.